gente tem que pensar que a gente é responsável, né? Não sou uma influencer, mas eu tenho bastante seguidor. Que a gente pode causar coisas ruins nas pessoas, entendeu? A gente pode causar gatilhos na pessoa. A pessoa pode se sentir menor porque ela tá vendo uma coisa e aquela coisa nem verdade entendeu? Falando por mim mesmo, tem a péssima mania de acordar já conectado. Sim. E dormir também. Dormir conectado. E aí, de fato, é o excesso que, tipo, causa ansiedade, perda de sono. E tudo isso influencia. Eu tenho um dado aqui, inclusive, de uma pesquisa, de um estudo que foi realizado, que mostrou que as redes sociais, elas têm uma capacidade de viciar mais do que o próprio tabaco, mais do que o cigarro. Só que, ao mesmo tempo, para cigarro tem tratamento. Oi, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um Pode Sempre. Hoje a gente vai falar sobre saúde mental, em homenagem aí ao Dia da Saúde Mental, que é celebrado em outubro. E existem muitos caminhos aí pra gente falar sobre esse tema. E a gente escolheu um bem específico, que é rede social. Qual que é a relação entre a saúde mental e as redes sociais? E para falar sobre isso, eu estou recebendo aqui super convidadas, a Juliana Cavalcante, que é psicóloga, a Nayana Holanda, que é psiquiatra, e a Paula Castro, que é influencer. Olá, meninas, sejam muito bem-vindas. Olá. Antes da gente começar, eu tenho aqui uns dados um pouco alarmantes, assim, só pra gente já entrar aí no assunto e ver o tamanho da encrenca. O Brasil, ele é o terceiro país que mais usa redes sociais no mundo. Em média, 3 horas e 42 minutos por dia. Eu fiquei muito mal com essa informação, porque eu uso bem mais. Mas abafa. Aqui no Brasil ainda, são mais de 150 milhões de usuários de redes sociais. Isso equivale a 70% da população brasileira. Ou seja, né? E quem mais usa as redes sociais é um grupo de entre 16 e 24 anos, né? Entre os jovens. Como é que a gente pode relacionar aí o fato do uso excessivo ou nocivo, tóxico das redes sociais com a nossa saúde mental hoje em dia? É interessante porque a gente tem que tentar ver realmente essa saúde mental e a relação dela com as redes sociais de uma forma cuidadosa mesmo. E principalmente com um dado que você falou, Bruna, que é essa coisa do jovem, né? Eles estão jovens, a Juliana vai também talvez reforçar essa coisa de a personalidade está sendo forjada ali, né? Está sendo formada. Então, no período que a gente está formando personalidade, começando a entender um pouquinho de quem nós somos, de quem é o mundo, como a gente se relaciona com ele, expostos a essas redes sociais, pode haver influência importante, é uma fase delicada. De estar, assim, não sei exatamente o mundo real, digamos assim, né? Porque o mundo digital, ele não deixa de ser real. Então, em alguma medida, a gente vai aprender a se relacionar com esse outro mundo, né? Que, apesar de, aí, mais uma vez, não estar no físico, ele existe. E eu acho que tudo vai depender do que você trouxe também, do relacionamento, de como eu me relaciono, né? Com o que vai acontecendo socialmente. E hoje a gente está vivendo um momento onde as redes sociais, elas sim têm trazido e têm influenciado muitas questões do nosso dia a dia. Mas ainda falando de jovens, eu acho que para eles, isso que você falou de mundo real, né, não é o mundo real, eu acho que para os jovens, mais do que nunca, e comparado com o resto da população, para os jovens a rede social é o mundo real. Né? É uma extensão muito ali, sei lá, forte. E isso é tão interessante, Bruna, porque a gente até já vê, eu acho que talvez alguns de vocês já até tenham visto, tipo, criança que já foi tão exposta às redes sociais, à internet, à tecnologia, que às vezes pega um livro e tenta aproximar, fica aquela coisa, vou ampliar, e aí chora, às vezes tem uns vídeos na internet que rolam, o quanto ela confunde, né? Da criança, e às vezes ela não sabe nem folhear o livro, ela pensa que vai arrastar pra cima. Não sabe como é que usa, né? Exato. Mas antes da gente
demonizar as redes sociais. Vamos falar um pouquinho das coisas boas que existem hoje em dia, né? Quais são os pontos positivos das redes sociais hoje em dia? Começando por você, né, Paulo? Você trabalha com as redes sociais, né? Assim, eu acho que é conexão. De alguma forma, a gente consegue se conectar com pessoas, não só do nosso âmbito familiar, mas como amigos, pessoas que não residem na nossa cidade ou país. Tem essa conexão e essa proximidade, mas também, por outro lado, as pessoas esquecem que o que é mostrado ali também, de certa forma, é só o que nós influenciadoras queremos que eles vejam, na grande maioria do tempo, e não aquela criação de mundo perfeito que a influenciadora geralmente mostra, não existe. Então eu acho que vem um lado também da influenciadora humanizar a própria rede social e mostrar que é feito de altos e baixos também, entendeu? Isso é um movimento que tem acontecido, isso, ultimamente a gente tem trazido muito mais... voltando para a ação, isso, agora, muito mais recente, principalmente na pandemia. Talvez até com essa intenção, né, de ter esse cuidado com a saúde mental. Exatamente, porque até eu mesmo, na pandemia, assistia demais, foi o tempo que eu mais fiquei conectada, de fato, e aí eu via pessoas assim com a vida perfeita e ficava me perguntando sobre a minha própria vida. E aí foi que veio o insight do meu próprio perfil e começar a mostrar a minha vida como realmente ela é, entendeu? Sem a perfeição da rede social. Uma coisa que eu deixei de fazer, na verdade eu nem cheguei a fazer muito, mas eu não uso filtro. Nenhum filtro, nem que seja só pra mudar a cor, eu não uso filtro. Então, se eu não consigo aparecer ali do jeito que eu tô... Porque pra mim, me causava uma estranheza, porque eu não me reconhecia ali naquele story, sabe? E aí eu ficava, gente, eu tô mentindo pras pessoas, eu tô mentindo pra mim mesma. Por quê, entendeu? Por quê? O que eu quero causar com isso? Quero mentir? Falar mostrar que meu nariz é assim, não é? Pronto, eu comecei justamente por conta do filtro. Porque eu comecei a não me reconhecer em alguns filtros que eu salvava e eu ficava, gente, mas não sou eu. E comecei a ter essa questão, sabe? Essa briga com a personalidade. Exato. Aí eu comecei a gravar sem filtro e até na própria edição de foto comecei a não usar tanto a edição assim. Mostrar a imperfeição, entendeu? Porque imperfeições. Assim, a gente tem que pensar que a gente é responsável, né? Eu não sou uma influencer, mas eu tenho bastante seguidor. Que a gente pode causar coisas ruins nas pessoas, entendeu? A gente pode causar gatilhos na pessoa. A pessoa pode se sentir menor porque ela tá vendo uma coisa e aquela coisa nem verdade entendeu? Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. O filtro já é o próprio filtro. Eu tô filtrando alguma coisa ali pra me comunicar, né? E assim, às vezes a gente pode estar realmente influenciando até pessoas muito próximas. Numa mesa de um jantar, a gente tá conversando e você pode falar de uma coisa que é gatilho pra alguém. E principalmente vocês que tem muita gente vendo, então realmente isso se multiplica de uma forma muito intensa, muito grande. Então, realmente acaba sendo interessante esse cuidado com a responsabilidade de lidar de uma forma mais cuidadosa com o que mostram, né? Essa coisa do filtro eu acho que é muito interessante. Eu gosto de uma palavra que a gente trabalha às vezes nesse processo de autoaceitação, uma frase, aliás, que é meio que assim, não compare os seus bastidores com o palco do outro, né? Então, às vezes era isso meio que a gente via os palcos e comparava com aquele nosso bastidor. E isso realmente podia gerar ansiedade, sintomas mais depressivos, enfim, tristeza, angústia, enfim. Então, é legal que a gente volte a lembrar que aquele é um palco e quando eu estou no palco, eu também sou diferente e que aquela pessoa também tem um bastidor. E aí, esse movimento também que a Paula fala, de os influenciadores também terem essa preocupação e mostrar mais esses bastidores, eu acho que aproxima ainda mais. É uma reação, né? Uma reação social, aquilo que não condizia muito, porque também a gente tem que considerar a questão do Brasil, das diferenças, né, em todos os sentidos, e as pessoas não se sentirem representadas, porque a minha relação com o do outro é tipo assim, o que é que o outro espera de mim? Se de repente alguém me dá uma sugestão do que eu deveria ser e eu não me vejo no outro, aí eu vou intensificar, ter alguns sintomas de, poxa, eu não estou me vendo, não estou me encontrando, isso não faz sentido. E aí a importância da Paula nesse sentido de trazer, vamos lá, assim, o que é real, né? Vamos humanizar isso aqui, porque está muito distante do que é a vida. Que é a vida, justamente. Tem mais alguns pontos positivos que a gente pode falar? A Paula falou de quebrar barreiras, distância,
instâncias, né? Sim. Acessar pessoas que talvez você não conseguisse. Eu acredito que até, assim, as profissões, né? A questão do negócio Sim. também, porque as redes sociais, elas têm várias e cada uma vai ter o seu pró, né? Assim, os seus benefícios e os seus malefícios. Então, eu acho que vai nesse sentido também de conectar a questão profissional. Hoje, né, tem um movimento de negócios também, as pessoas passam a criar perfis muito mais para desenvolver o negócio. E aí representam uma certa marca e não necessariamente só a pessoa. Sim. Né? Eu consegui me comunicar. Hoje tem uma questão dos adolescentes, você trouxe inclusive, que é quem usa mais, né? Que eu consegui me comunicar com outros locais, com outras pessoas, né? Ampliar ali minha questão sociocultural. Os adolescentes hoje eles estão falando praticamente inglês. A maior parte do tempo, né? Assim, então, por quê? Porque tem essa integração que as redes sociais, elas possibilitam. Então, de fato, as redes sociais não são, no todo, né, um problema. Tudo eu imagino que vai a partir do excesso, né, da intensidade e da frequência. Se eu consigo ter uma intensidade aí, né, ideal ou uma frequência ideal, ok. É como você usa a ferramenta, Como você usa, como o que você sente a partir desse uso, né? Como você deixa que aquele uso influencie a sua vida e, ao mesmo tempo, o controle que você tem sobre isso. O quanto você consegue, não, eu tenho outras coisas a fazer, eu vou me desconectar aqui e vou fazer outras coisas. Você não tem aquela sensação de dependência ou aquela dificuldade de controlar. Não, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu sempre retorno lá para o uso, porque eu não consigo ter esse controle. A perda do controle pode ter. É muito complicado mesmo. O como você usa também vai depender da idade de quem está usando. A maturidade para conseguir lidar com isso. Por isso o risco de a gente estar com gente tão jovem exposta a esse tipo de rede. Mas aí eu acho que realmente até o que alguns trabalhos sugerem, e aí com evidência científica bacana, reforça o que a Paula falou, que é essa sensação de conexão no sentido de que as pessoas têm menos sensação de solidão. A pandemia mostrou muito isso. Então, quando ela é usada para conectar pessoas, e principalmente quando a gente fala de pessoas conhecidas, para eu falar com os meus amigos, para falar com familiares. Então, é algo que parece ser positivo para o nosso bem-estar e algo também que acho que eu falaria de democratizar mesmo, né? De, às vezes, pessoas, talentos que querem mostrar o seu trabalho, as atividades que executam, enfim, e que antes não teriam oportunidade de mostrar para mais pessoas, de alguma forma democratiza, né? Então, a internet e as redes sociais têm feito despontar talentos, às vezes, do interior de um estado aqui do Brasil, que é pouco populoso, distante dos grandes centros. Aí começa a voltar e sai um grande artista, um grande talento, né? Então, porque meio que tá todo mundo ali no mesmo espaço, né? Exatamente. Acaba democratizando, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que, aí, voltando um pouco até nessa coisa de ter controle, né, sobre a rede social, que a gente meio que não consegue mais ficar sozinho. Eu tava até ontem, eu ia encontrar uma amiga e eu tava muito atrasada. E ela tava num restaurante. E aí eu falei, cara, eu não vou ficar tão louca, porque ela deve estar no Instagram, entendeu? Ela tem uma distração ali. Ela não tá sozinha. Ela não tá sozinha. E mesmo a gente, quando tem que esperar alguma coisa, é o celular, é a rede social o tempo todo. Não é nem que é o celular, é a rede social. E principalmente, eu acho que a gente que trabalha com isso, falando por mim mesmo, tem a péssima mania de acordar já conectado. Sim, e dormir também. Dormir conectado. E aí, de fato, é o excesso que, tipo, causa ansiedade, perda de sono. E tudo isso influencia. Tem até um trabalho de uma pessoa na Europa, se não me engano, Noruega, que ela foi colocar foi tentar gerar uma escala de avaliação de dependência do Facebook. Era especificamente do Facebook há mais de 5 anos atrás. Mas é interessante que ela coloca meio que alguns fatores que poderiam estar relacionados a alertas para a dependência, e um dos principais relacionados, inclusive, à rede social, ao Facebook, ele falava da qualidade do sono. Como se parece que, de fato, os que mais usam, e principalmente esses jovens que mais usam, eles têm um pior padrão de sono, em horas contínuas de sono, em higiene do sono em si. E o sono, o problema no sono, ele é um fator de risco para outros adoecimentos. Exato. Então, ali você está abrindo uma porta, né, de alguma forma. Sim, para depressão, inclusive, né? Inclusive, transtornos ansiosos, depressivos, enfim. Tem uma questão
questão neurológica, cognitiva, que também é afetada, além da visual, porque o corpo e mente, né, tá unido ali. E aí você gera uma questão mesmo cognitiva, de falha na memória, da questão da atenção, do lapso de tempo, a dificuldade de estar em ócio, que hoje a gente tem uma dificuldade de estar em ócio. E o ócio, ele é quase o sonho, assim, ele possibilita a higiene, ele possibilita o relaxamento, ele possibilita a conexão de novos pensamentos criativos. Então, se eu não consigo me permitir a esses momentos, né, eu vou ficar, a tendência é que eu fique mais ansiosa, que eu durma menos, dormindo menos, é o que vocês pontuaram que vai entrando num processo de adoecimento mesmo. Eu tenho um dado aqui, inclusive, de uma pesquisa, de um estudo que foi realizado, que mostrou que as redes sociais, elas têm uma capacidade de viciar mais do que o próprio tabaco, mais do que o cigarro. Só que, ao mesmo tempo, para cigarro tem tratamento. E pelo menos para as redes sociais, aparentemente ainda não tem, mas porque ela é muito nova, né? Em saúde, tudo que é feito precisa ser muito bem baseado em evidências. E trabalhos clínicos, principalmente envolvendo humanos, eles exigem realmente, assim, muito tempo. Como agora com a pandemia, a história da vacina, né? Sim. Esse tempo que pareceu uma eternidade até ela aparecer, foi um tempo recorde, assim, de curto. Então, realmente, em saúde, as coisas caminham um pouco mais lento porque precisa ter muita segurança. Eu não posso fazer um estudo arriscando a vida de um ser humano, né? Então, por isso, a gente eticamente tem esse compromisso e acaba demorando mais. Então, as redes sociais, como elas também são muito novas, acaba que a percepção do que há de malefício, do que pode haver de adoecimento associado a elas, é nova também. E, assim, o trabalho para começar a desenvolver possíveis tratamentos ainda também, talvez, está se estabelecendo, está se definindo, né? Eu acho que muita coisa ainda vai caminhar. E, inclusive, uma coisa interessante é que eu estava até lendo uns trabalhos sugerindo que quando a gente fosse fazer estudos sobre redes sociais, a gente até separasse. Tipo, é um estudo sobre o Twitter, um estudo sobre o Facebook, outro sobre o Instagram. Sim, porque pode ser muito diferente. São energias diferentes ali, né? Objetivos diferentes. Diferentes. Muito. Sim, a questão nociva do Instagram, ela é totalmente diferente de outras redes sociais, como o LinkedIn. O WhatsApp também é algo que traz grandes problemas, né? Então, separar já é um indicador. Né? É outro que é bem polêmico de ser uma rede em que tem muito, sei lá, muita energia mais negativa no sentido de muita crítica, muitos... Sim, eu tenho um pensamento mais otimista com relação a essa questão comparado com as drogas, né, que existem tratamentos. Primeiro, a questão das outras drogas, assim, em algum momento eles perceberam que não estava legal e que eu preciso informar a população de que não está legal. Tanto você compra hoje uma carteira de cigarro, tem lá fotos, né? Tipo assim, olha, o que você está consumindo é isso aqui. É isso aqui. Diferente de antes, né? Que era glamourizado. Era glamourizado, era um cara lindo, fumando cigarro. Era charme, né? Maravilhosa. Era charme, né? Assim, era a forma de estar ali presente. E hoje tem uma questão que é eu entender, principalmente os empresários, né? Entender e reconhecer o quanto isso pode fazer mal, né, para a sociedade, mas assim, especificamente para um grupo. Esses empresários, donos dessas redes sociais, eles fazem algumas intervenções. Eu não sei se vocês lembram que antes a gente conseguia ver a quantidade de curtidas, né, que tinha no Instagram, por exemplo. Quantas pessoas curtiram, ficava bem explícito aquilo. E hoje eles tiraram... Mas tem a opção de não ter. Tem a opção de não ter. Primeiro a opção de não ter. Agora voltou a opção. Aí agora ficou opcional. Tem a opção de silenciar algumas questões. Então, assim, à medida que vão avançando algumas questões negativas, percebe os empresários mais lentamente, né? Mas, assim, socialmente as pessoas vão tentando tomar iniciativas de cuidado. Então, eu penso que tem uma questão na saúde mental que a gente chama de fenômeno do mundo sobreposto, que é quando o profissional ele está no mesmo barco que o paciente, digamos assim. Então, a pandemia, eu estava, Juliana, também na pandemia, né? Não era só a Bruna que estava na pandemia, também. Estávamos na pandemia, estávamos dividindo o mesmo problema. Só que, em alguma medida, a gente parte do pressuposto que, por eu ter uma certa experiência diferente, né, por exemplo, da Bruna, eu tenho ali uma capacidade de redução de danos. Então, sim, é muito novo, tem muitas pesquisas que precisam ser feitas e, assim, dar um caminho de intervenção mais preciso. Mas não está tão nublado assim, né? A gente consegue enxergar algumas coisas porque já, a gente tem, assim, a saúde,
ela tem uma questão filosófica também. Então a gente vai acompanhando esses fenômenos, essas mudanças e vai, poxa, mas aqui o que a gente consegue reduzir, né? O que a gente consegue trabalhar com um adolescente ou com um adulto mesmo que está ali tendo uma dificuldade nessa relação, essa relação dele com as redes sociais, porque não tem como voltar. Sim. É daqui para frente, né? E vão tendo outras redes sociais, e enfim. Então, mas até o próprio, falando do Instagram, ele fornece para você o tempo que você passa conectado. E aí ele te dá opções que, exemplo, eu vou passar 2 horas. Ele já manda um lembrete avisando que você está... Mas aí você vai só acrescentando uma hora. Aí é onde vem a maturidade, né, para aprender a utilizar a plataforma ao seu favor, entendeu? Se sente até mais pressionado às vezes. Porque como é viciante, aí a questão do cigarro de novo, traz vício, porque eles têm umas jogadas, né? Tipo, as curtidas, você curte alguma coisa que você acha interessante, aí vem mais coisas interessantes a partir do algoritmo oferece o que você gosta de ver, né? E aí você fica, só vou ver só mais uma coisa aqui, aparece mais, vou salvar para ver depois. Você salvou, já aparece vários outros parecidos. Tem um nome, né, que é de recompensa, né? Pronto, exatamente. Eu ia até falar que eu tive um insight, assim, interessante, que eu tava conversando com um paciente uma vez, uma consulta, e eu estava explicando para ele sobre essa coisa da recompensa, do quanto nós, como seres animais, a gente é meio que movido mesmo por essa recompensa. A gente tem, quando gera uma dopaminazinha ali no centro da recompensa, ali a gente realmente tem uma motivação para continuar aquilo, a gente quer mais. E aí motiva mesmo. E a gente vai. Tem trabalhos que vão, por exemplo, feito com ratinhos. E aí tem uma gaiolinha lá, tem vários ratinhos. E aí, você quer que ele aperte um botãozinho X, é o botão vermelho. E tem vários botões de outras cores na gaiolinha. E aí, quando você dá uma recompensa para ele, quando ele apertou o vermelho, de alguma forma ele teve prazer com aquilo, e aí pode ser uma comidinha, a comida dele ficou mais docinha ali, teve alguma coisa que deu prazer, ele volta para lá. E ele pode demorar um tempo para entender que é lá que tem a recompensa, mas ele vai entender e ele vai ficar indo para lá. Sim. E esse tempo para a gente entender e a gente ser mais movido para buscar aquela recompensa tem relação com algumas características que são mais um potencial aditivo, no sentido de adicção, né? De dependência, de viciar, é maior. Então, por exemplo, é maior a depender do quanto menos de tempo essa recompensa chega. Então, vamos dizer assim, se eu apertei lá no botão certo, mas aí demorou muito para ver a recompensa, às vezes eu não entendo o que foi aquilo. Mas se é muito rápido, eu entendo mais rápido e eu quero repetir. E aí a gente foi feito já trabalhos que liberavam praticamente imediatamente a dopamina no lugarzinho lá da recompensa, no cérebro, porque tinha uma sondinha lá, intratecal, enfim. E aí o que acontece? Foi muito rápido. E o ratinho ficava lá apertando loucamente, rapidamente, naquele botãozinho vermelho. E aí eu estava explicando isso para um paciente uma vez, e aí eu usando o celular, e eu usei essa expressão explicando, coincidentemente, falando, aí o ratinho tava lá apertando. Aí ele falou assim, tipo a gente, né? Dando assim, like. E tipo esses videozinhos de 15 segundos, tipo esses que termina, aí você já vai, termina e vai. E assim, e aí ele... aí a gente meio que se olhando no sentido de, meu Deus, a gente tá um pouco isso, né? E de fato, hoje em dia as pessoas, eu tava até conversando com um cliente meu, falando assim, hoje em dia as pessoas, elas não estão mais conectadas em ler. Elas não param para ler um post, elas param para assistir. E quanto mais rápido for o vídeo, melhor para ela, porque ela rola mais rápido o feed, entendeu? Tanto que o próprio Instagram, hoje em dia, ele está se assemelhando à plataforma vizinha, que é o TikTok, que você só assiste, e em menos tempo. Então, hoje todo mundo está muito desesperado, de certa forma, em produzir conteúdos curtos que assistam, mas que na grande maioria não conecta. E aí tá aumentando esse vício. Mas é muito louco isso, porque, por exemplo, o podcast tá vindo numa contramão. Porque tem podcasts de 2, 3, 4, tem podcast de 6 horas. Sim. Só que daí, na hora de ir pro Instagram, vai o cortezinho. Né? Sim, eles pegam um cortezinho, que é o que vai ali. Mas, então, ainda tem aí, eu acho que tá indo um movimento contrário a essa coisa rápida, né? Mas sim, hoje em dia você... causa estranhamento você pegar um textão. Isso, mas aí, e eu acho realmente que os podcasts vêm como uma novidade muito bacana nesse sentido. Quem sabe, eu acho que talvez valha a pena a gente entender o público deles, se realmente é esse público
tão jovem, ou se ele não atrai um público um pouquinho mais velho, né? Talvez a gente precisasse ver. Mas, mais uma vez, aquela coisa da recompensa muito rápida. Parece que um podcast, uma coisa longa, por mais que você consuma bastante, você perde menos o controle, no sentido de eu preciso sair para resolver uma coisa, eu preciso ir comer, fazer alguma coisa. Eu consigo mais facilmente sair dele, desligar, pausar e ir, do que se eu tiver nos vídeos de 15 segundos que estão mudando direto. Ali eu perco mais tempo, perco mais a noção um pouco do tempo. E eu acho que você perde, você fica com a sensação de que você vai perder se você parar, que é o FOMO, né? FOMO. Que com um vídeo que você tá vendo ali, um vídeo longo, você dá a pausa e você sabe que ele vai estar ali te esperando. O Instagram pode ser que você volte daqui a 5 minutos, você perdeu mais aquele post, você nem lembra quem foi que postou, e aí aquilo ali vai dando uma ansiedade, né? Isso, exatamente. O FOMO é aquele sentido de estou perdendo alguma coisa, né? E aí, Fear of missing out. Isso, né? Exatamente. Essa sigla vem do inglês, esse nosso inglês maravilhoso da Bruna. E é meio que isso, assim, mas tem muita coisa aqui, tem muita informação, justamente por cortar o que seria o suprassumo. Às vezes, de um podcast de 4 horas, tem pérolas mesmo, né? E aí eu só tô com as pérolas ali, de alguma forma. E a pérola do meme, a pérola do podcast, aí daqui a pouco é a pérola de um outro tipo de conteúdo que eu curto. Sim. Então, é muito, muito. Então, vai ter outro, vai ter mais. E aí eu perco mais essa noção e é mais difícil pausar, no sentido de frear, me controlar, vou parar isso e vou fazer minha outra atividade, né? E um sorrisinho da Paula me fez pensar, acho que ela entende, acho que é bem jovem, não sei se é a mais jovem de nós. É a mais jovem de nós. Acredito que sim. Gente. E aí acho que ela entende um pouco de que isso acontece, né? Acontece demais, inclusive comigo. Só que ultimamente, eu tenho até dito nas minhas redes sociais que eu costumo dar uma sumida no final de semana e aí as minhas próprias seguidoras às vezes me cobram porque eu sumi, onde é que eu estava. Somos cobrados. Então é aquela coisa, eu sempre faço questão de falar, gente, eu tava descansando. Eu já passo tanto tempo conectado, postando direto, toda hora de fato. Até acho que ultimamente eu tenho dado uma pausa 9 horas da noite. Conectei o meu celular, programei. Para 9 horas ele simplesmente entrar no modo noturno, não chega ligação, não chega notificação nem nada. Para eu já começar a fazer a higiene do meu sono aí. E só acordar no outro dia, às 5 horas da manhã, que é quando ele ativa novamente. Mas eu sempre faço questão de frisar isso. E final de semana, se eu sumir, eu apenas estou descansando. É que é seu trabalho, né? É meu trabalho. Mas querendo ou não, tem aquela cobrança, entendeu? Em cima. E as pessoas não entendem. Acham que a gente tem que estar sempre conectado. Sempre postando. Isso é muito forte, né? Assim, e até no próprio trabalho, assim, às vezes eu recebo uma mensagem e eu não consigo, a gente está em atendimento, não consigo responder. A pessoa liga. Exato. Aí ela liga insistentemente. Nada, né? Aí diz, poxa, tudo bem, eu posso estar ali conectado, posso estar na rede social, mas eu tô na vida real também atendendo, eu tô trabalhando aqui, fazendo, então eu não posso sair, eu não posso. E tem essa demanda, essa expectativa de que a gente esteja no mundo virtual, tem o mesmo tempo, a mesma disposição que estaríamos na vida real. E essa também é a dificuldade do relacionamento com a rede, porque se eu entendo que a rede social é o que o outro me cobra e eu tento corresponder, se o outro me cobra mais ainda numa questão de uma resposta imediata, claro que vai afetar a saúde mental. Claro, de uma forma muito intensa. Mas eu só comecei a ter essa violento. postura pra cá quando eu vi que estava me prejudicando, porque eu era a pessoa que eu não dizia não. Tinha clientes ou seguidores mesmo que ligavam através de chamada de vídeo pra eu responder logo. A qualquer hora, né? A qualquer hora. E eu, tipo assim, vou responder, respondi. Aí depois eu, não, tá errado. Aí que entra a questão da maturidade, tá né? Errado. Porque quem não tem uma maturidade... E aí a gente nem tá associando a questão cronológica. Porque nosso tempo de vida, né? Não tem a ver com... não significa ser mais velho. Né? Não tem essa relação direta, assim, de você saber usar. Porque imagine alguém que não conseguisse se defender nesse sentido, né? De se sujeitar. Claro. Se achar insuficiente, achar que não tá dando conta, de tentar corresponder. De não conseguir controlar. No caso aqui, a Paula é bem mais madura que eu. Porque eu não tenho esse autocontrole que ela tem aqui. De desligar. O máximo que eu consegui foram 11 dias esse ano que eu não entrei no Instagram. Consegui 11 dias e eu pegava meu celular, o meu dedo ia automático. Eu rolo 2 vezes a tela pro ícone. Tem que rolar 2 vezes, né? Então eu rolava 2 vezes, ia pro ícone, aí eu parava, não.
E aí eu fui sentindo que o tempo passou mais devagar. E aí foi muito louco essa sensação. E na hora que eu terminei esses 11 dias e que eu voltei, eu falei, agora eu vou voltar muito menos, tá tudo certo. Aí quando eu vi, eu já tava de novo ali, a qualquer hora, pegava e entrava no Instagram. Então eu sou uma mulher adulta. Eu fico imaginando isso pros jovens, como é que é. Exatamente. Porque é a natureza, a gente tá falando de questões naturais, recompensa, a gente é feito para responder assim a elas, né? Nosso corpo faz isso, nosso cérebro foi de alguma forma selecionado assim. Então, realmente é uma coisa natural. E aí é algo que é muito importante. Eu gosto muito de conversar com os pacientes, com amigos, algo que acho que tem tudo a ver, inclusive, com a psicoterapia, que eu também sempre recomendo, que é sensacional, que é um pouco dessa coisa de a gente tentar sair um pouquinho desse automático. Porque, assim, deixando a vida me levar somente, tem uma coisa de essa vida pode estar te levando, e essa natureza pode estar te levando em busca de um prazer, que pode não ser o ideal para você. Pode ser o que racionalmente não é o que você queria. E aí um pouco do que a Paula deu exemplo, assim, não, tava indo assim, tudo. E aí na hora que ela precisa olhar de fora um pouco, avaliar aquilo ali. Racionalmente, esse caminho não é o ideal. Eu preciso redirecionar aqui a minha vida. Então, exige um esforço, exige uma reflexão, uma avaliação de você mesma, de como você está lidando com o mundo. Então, eu gosto muito de tentar lembrar para as pessoas e eu acho que a terapia ajuda muito, muito nesse processo, que é meio que de você sair só do que é o automático ali, só respondendo aos estímulos, meio que no automático. Peraí, será que é por aqui mesmo que eu quero ir? Mas é justamente isso. O insight foi justamente na terapia que eu tive, entendeu? Conversando com a minha terapeuta. E ela falou assim, você não acha que você está com... eu estava me sentindo improdutiva quando eu não mexia na minha rede social e não postava nada. Tirava um tempo pra mim, entendeu? E aí ela falou assim, isso é excesso de produtividade. Aí ela começou a falar comigo vários pontos e eu comecei a observar de outro ponto de vista. Ponto de vista mais maduro, ponto de vista de tipo assim, eu sei que eu trato os meus seguidores como amigas, fato, mas assim, eu não tenho uma obrigação de na hora que elas querem estar respondendo ou estar atendendo uma videochamada. Eu tenho uma vida, eu tenho uma privacidade. No tempo que eu não apareço, eu comecei a agregar atividades ao ar livre, atividades que me façam bem, voltei a ler livros, não através do Kindle, livro mas mesmo, sim um livro mesmo para papel. folhear e tal, e ter esse tato. Porque até isso também muda, também são sensações, né, que são interessantes. É porque a gente, eu acho, não quando você está produzindo conteúdo, né, mas quando você está ali de voyeur, você é passivo. Você fica numa posição totalmente passiva, só recebendo o que as pessoas estão querendo dar. Você fica ali recebendo. E aí quando você tem que sair dali para fazer alguma coisa ativa, né? Por exemplo, como ler um livro, que ele não vai folhear a página para você sozinha, que você tem que passar para ler, dá um tilt. Dá um tilt. Exatamente. Até que não é só recompensa, né? É também esforço. Esforço, concentração. Eu me esforcei no começo. Porque pensar cansa, pensar demanda energia, refletir sobre o seu comportamento vai te demandar muito mais energia do que estar ali como passivo, que a Bruna falou. Não vai ser automático, não né? É automático. Eu rompo o ciclo, né, do ratinho lá que você falou. E faz um esforço mental, que a gente está falando, né? Não é um esforço físico, necessariamente, mas é uma coisa de um esforço que exige uma cognição mesmo mais elaborada que nós temos, diferente de animais, por exemplo, que eles vão só responder a esse estímulo mais naturalmente, e alguns até nem tão pouco primitivos, alguns até mais avançadinhos, mas nós temos essa capacidade de reflexão, de avaliação, de crítica e de redirecionamento. Então é super natural, como a Paula falou, em algum momento você recebe uma crítica ou recebe uma cobrança de uma seguidora ou de um cliente, o que naturalmente a gente foi ensinado até a sentir, e a gente sente automaticamente algum desconforto, ou uma tristeza, ou uma raiva, ou uma decepção, ou uma frustração, alguma coisa negativa vai acontecer. E aí, se você só automaticamente responde a isso, ou ficando mal, chorando, enfim, ou até respondendo lá ela para que ela pare de ter aquela impressão ruim, e aí você vai ficar mais tranquilinha, você está mais ou menos respondendo a esses estímulos de uma forma mais automática, no sentido de não estar refletindo muito. Mas na hora que ela para refletir e ela olha aquilo, aí tem uma sensação ruim, mas calma,
eu não devo isso, eu não estou devendo. Então ela ia ficar triste, eu ia ficar angustiada, ou ia acabar fazendo, mesmo não querendo, naquele momento, que era um momento de folga, né? Mas ela vai agora agir diferente. Agora ela vai, não, pera, não vou responder e eu estou tranquila, eu estou em paz, eu estou bem, porque não me cabe. Isso não é conteúdo para mim agora. Sim. E ponto, né? Isso gera um alívio, mas exigiu esforço e reflexão. Exige, e é difícil, assim, exatamente o propósito da psicoterapia é esse convite a pensar, que às vezes a pessoa não consegue só, e ela vai respondendo de uma forma muito mais instintiva, porque antes do pensar tem um sentir. Então, assim, e para eu ter uma resposta de algo que eu queira mudar ou de algo que efetivamente eu queira fazer diferente, eu preciso passar pelo pensamento. Às vezes a gente, por ser difícil, por demandar uma energia, por demandar uma certa maturidade, tempo, inclusive, né? Às vezes a gente só sente e reage. E que a reação vai ser continuar ali dentro desse ciclo, que eu vou dar o exemplo do ratinho de novo. Por quê? Porque ele demanda menos energia psíquica, né? Embora você esteja perdendo energia. Você lê um livro, você está demandando a energia que a gente tem, inclusive, mas ela é uma energia cognitiva. Você precisa se concentrar para fazer algo. Se você recebe algo, você está naquela posição que a Bruna falou, que é de passivo. Então, é muito mais confortável, apesar de ter um preço, que é a saúde mental, mas é atrativo, parece ser convidativo. Eu preciso fazer menos para estar ali, né, recebendo aqueles conteúdos, aquelas informações. Mas a partir do momento que eu me permito pensar, e pensar é difícil, né, a gente pensar assim, poxa, por que então que eu não consigo deixar de ser assim, já que é só pensar, que isso está me fazendo mal? Pensar em você... Não é fácil, você ter um insight diferente a partir de uma fala, seja de um amigo, de um psicoterapeuta, de um psiquiatra, e fazer sentido e conectar. E, poxa, realmente, não vou continuar, e tem uma ação sobre isso. E isso é difícil. Total. Né? Esse processo que é de autocuidado, que é de cuidado com a saúde mental, ele é difícil. Demanda muito da gente. E é um convite interessante que a gente faz aqui, que de alguma forma as redes sociais, para quem tem ficado atento a isso, tem se preocupado com isso, que tem feito como influenciadoras, né, que estão tendo mais esse movimento, como a Paula está fazendo. Ela também está fazendo, direto ou indiretamente, esse convite também para que as pessoas... E o que vocês sentem, assim, aí falando de consultório dos pacientes de vocês, o que vocês conseguem ali claramente identificar um papel das redes sociais em alguns tipos de ansiedade, de transtorno, de depressão? Como que é isso? Algumas vezes pode ser até um pouco mais óbvio, no sentido de mais direta a relação, quando, por exemplo, é um jovem, um adolescente que chega que está sofrendo um cyberbullying, por exemplo. Então fica mais linkado, né? Embora as coisas nunca são tão simples e lineares, mas às vezes a relação está muito bem estabelecida. E aí, tô sofrendo bullying e tudo. E esse do cyberbullying tem uma série de complicadores, né? Porque não é um xingamento que foi proferido e passou ali, acabou, quem ouviu, quem não ouve mais, né? Não, ele tá ali, ele tá registrado, ele vem acompanhado de imagens, de vídeos, algumas vezes, de comentários, de pessoas reforçando. Enfim, então ele pode ser muito difícil e às vezes essa relação já acaba se estabelecendo com adoecimento muito claramente. Mas existem alguns trabalhos que já têm sugerido que pessoas que usam bastante redes sociais têm aparentemente sintomas depressivos mais presentes, são mais elevados. Não significa ter o transtorno depressivo necessariamente estabelecido, mas há uma associação entre o uso intenso, abusivo, enfim, nocivo, que ainda não está tão claro exatamente o limite, a partir de quanto está nocivo, né? Até 1h30, ok. A partir de 1h31 já não dá, né? Então não está tão claro, mas tem uma associação com sintomas depressivos. Só que não é, aí olha que interessante, não é a princípio, ainda porque os trabalhos precisam evoluir mais, não é uma relação causa e efeito, é uma associação. Então, não sabemos exatamente se as redes sociais causaram esses sintomas depressivos ou quem sabe a pessoa já estava um pouco mais deprimida e buscou mais, porque também tem trabalho mostrando que algumas pessoas que se envolvem mais em atividades de autopromoção, elas têm uma autoestima mais baixa.
Então tem uma busca de compensar algo, né? Sim. E essa autopromoção não necessariamente de botar textos nas redes sociais, olha, se é autoelogiando. Não necessariamente. Eles consideram, às vezes, até algumas selfies como uma autopromoção. Então, uma selfie perfeita, a selfie com filtro, a selfie maravilhosa. Tanto que, nesse sentido, eles colocavam meninas, aí era um teste mais com meninas, adolescentes, de quantos minutos elas levavam por dia fazendo selfies. E parece que era em torno de 5 horas e pouco por semana. Dava 40 e algumas coisas de minutos por dia, organizando essa foto, esses selfies. E aí, em geral, elas selecionavam em torno de 7. Tem até um TED Talks falando sobre isso, eu achei interessante. Separavam mais ou menos 7, e daquelas 7, ou 5 ou 7, eles selecionavam um. E era a selfie perfeita. Então, tem uma coisa, essa autopromoção também tem uma relação com isso. Eu quero mostrar o perfeito. E aí, essas meninas que estavam mais presentes assim, nesse conteúdo de autopromoção ou de querer mostrar algo mais perfeito, tinham uma relação com autoestima mais baixa. Sim. Você vai falar. Olha essas associações, né? Total. Mas eu já ouvi de algumas pessoas. Você encontra, você fala, nossa, que linda a foto que você postou. É porque eu tava, na pior. Sim, com certeza. Eu tava na pior. Eu tava chorando no sofá quando eu postei essa foto, sabe assim? Sofrendo Diverge, muito, né? É como se fosse uma busca também, de alguma forma, né? Sim. Eu ouvindo né, você falar, assim, o quanto que é quantitativo, né? A quantidade de fotos, a melhor foto a partir de quantas postagens, enfim, quanto é quantitativo. Quantos likes vai ter? Quantos likes vai ter, assim, de quantidade mesmo. E aí tem um Números, excesso, porque como que eu vou conseguir metabolizar tudo isso? Aí muita coisa vai passando. E aí a gente vai psicossomatizando. E aí depois entra naquela complexidade de não saber, poxa, mas o que gerou tudo isso? Foram as redes sociais, né, a minha forma de se relacionar, ou fala sobre como eu me sinto e as redes sociais acabou intensificando, né? Porque não dá tempo da gente metabolizar ou representar ou pensar. Hoje a gente tem algumas nomenclaturas, por exemplo, cyberbullying. Ele é um nome que existe para a gente conseguir chamar determinados comportamentos que antes não tinham. Então eu ia fazer. Porque nem existia. Não existia o instrumento. Mas assim, existia o mal-estar. E eu não sabia, né? Sim. Enquanto aquele que estou portando o mal-estar, o que era isso? Hoje eu sei que é um cyberbullying. Hoje eu tenho o ghost, né? Que também tem o ghost, né? O bloqueio, tem outras coisas que a gente consegue representar algumas questões no real e algumas questões no digital ainda estão sendo representadas pra gente. Poxa, como assim eu bloqueio uma pessoa e nunca mais falo com a pessoa? Tiro da vida, sim. Tirou a pessoa com da um vida. clique. Com um clique. Né? Eu elimino. E aí a palavra elimina é muito forte. Eu eliminei de fato, né, alguém da minha vida. E aí eu promovi o silêncio, eu promovi a incompreensão. Então, assim, a vida que segue, mas não segue, porque tem um mal-estar que foi ali, vou botar debaixo do tapete e segue a vida aí, né? Na vida real, eu não consigo lidar com aquela pessoa, eu não quero, sei lá, não consigo manejar isso. No digital, eu matei ela da minha vida, né? Mas tem isso aí, como é que tá fulano? Não sei, deixa de seguir ele. Verdade. E é isso, aquela pessoa não sei mais quase dela, que né? morre. Né? Pra pessoa morreu. Porque não consegue mais contato. E é interessante os além. códigos, né? Assim, que é tipo, fulano tá seguindo fulano, tem um significado. Aí deixou de seguir, tem um significado. Ele reagiu de tal forma, mandou tal emotion. Assim, então, tem algum significado a deduzir a vida que é amizade, do outro, né? o que é fim de amizade. É enfim. isso que eu chamo de representação, que hoje a gente consegue representar algum desses movimentos nas redes sociais, mas tem muita coisa ainda para descobrir, né? Como você pontuou, tem muita coisa pra gente nomear e facilitar uma compreensão para pensar sobre. Mas em relação às fotos perfeitas, também tem um movimento contrário que é assim, eu vejo muitas influenciadoras hoje fazendo, inclusive eu, que quando a gente posta um vídeo perfeito ou uma foto perfeita no feed, a gente joga para os stories como ela foi feita. O por detrás, o bastidor daquela foto. O bastidores. Às vezes não foi perfeito, às vezes a pessoa não estava no melhor dia, mas tinha um prazo para cumprir. Tinha um public post para postar. Então, tipo assim, tinha que ser feito. E aí isso, pelo menos ao meu ver, está gerando muito mais conexão
Porque as pessoas pensam, ela foi lá, cumpriu o que ela tinha que fazer, mas ela não estava bem, vamos lá dar aquela força. Sim. Elas já estão olhando com outros olhos para isso também, entendeu? Sim. Assim como tem vídeo de influenciadoras que falam sobre corpo, saúde, que mostram o corpo sarado na rede social e fala que tudo é questão de ângulo. E aí nos stories ou até no próprio Reels mostra o real. Sim. E aí já é. E aí isso é uma coisa super interessante. Eu acho que é um belo serviço que é feito também nesse tipo de atitude. Porque uma coisa que a gente vê muito nos consultórios é realmente as pessoas se julgarem muito, se culparem por muita coisa. Então, às vezes a gente vê uma pessoa jovem que faz atividade física, que se cuida, que trabalha, que tá na batalha, tá cheia de coisa bacana, que eu admiro, eu digo, poxa, que bacana e tudo. E a pessoa cheia de culpas, cheia de auto-julgamentos. Mas é porque eu não consegui isso, é porque eu não fiz aquilo ainda. Então, é como se a gente vai vendo tanto esses palcos, né? Vai vendo tanto as coisas aparentemente perfeitas das pessoas, as pessoas tão perfeitas, que se cobram demais. E às vezes não consegue ver o tanto de coisa bacana que tem feito, que tem na vida. Ver um comparativo, né? Exemplo, eu falo de saúde, treino, fitness, o mundo fitness no meu perfil. E aí muitas seguidoras chegam pra mim e perguntam sobre, Paulinha, como foi que você conseguiu emagrecer 6 quilos em tão pouco tempo? Gente, não foi pouco tempo. Desde tal dia do ano passado eu comecei a me reeducar, alimentação, comecei terapia. Tomei um chá e emagreci, né? Exato. E aí eu sempre levanto uma bandeira sobre justamente chás que promovem o emagrecimento muito rápido. E aí é uma forma também de a gente lidar com isso. Eu não me comparo com o corpo de ninguém, porque o meu é único. Então é aquela coisa, aí ninguém também merece pegar uma foto de fulano ou ciclano, de um artista muito famoso e querer ter o corpo ou a vida daquela pessoa. Tem que olhar para a sua, entendeu? O que é que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Fala só um pouquinho de um extremo aí das redes sociais, que é o cancelamento, né? O que isso pode gerar, e a gente nem precisa ir pro famoso, né? Pessoas que falam alguma coisa e que aquilo ali viraliza e que pode acabar com a vida de alguém, né? Também é uma coisa muito nova e que a gente está também entendendo um pouco, né? Como lidar com isso, como encarar isso, né? Que aí já é um estímulo negativo, assim, que vai muito pro extremo, né? Como a Paula deu aquele exemplo, mais uma vez, de um comentário negativo, uma pessoa que diz, mas você não me respondeu agora, uma reclamação, uma coisa. Já é algo desconfortável, mesmo tendo, às vezes, a maior parte sendo muito positiva. Já é difícil de lidar. Quando isso vai ao extremo, né, que aí é de um extremo julgamento do que você fez, uma extrema avaliação negativa e uma certa exclusão, e muitas vezes com prejuízos financeiros, enfim, de trabalhos, de cargos, etc. As pessoas perdem muito, às vezes, com esse cancelamento, além da própria saúde mental. É um desafio tremendo para lidar. Tem até um termo que eu não estou lembrando agora, que era da mitologia grega, na época que tinha uma coisa dessa exclusão, em que as pessoas, milhares de anos atrás, tinha essa coisa daquela pessoa excluída, e aí ela era esquecida, e já tinha uma coisa acabou a vida da pessoa, e não precisou matá-la, você não tirou a vida dela, mas você tirou a vida social daquela pessoa. Mas isso pode levar uma pessoa a cometer suicídio. Pode, de tamanho sofrimento e dificuldade para lidar com aquilo, né? Mais uma vez, a exclusão, ela é muito agressiva. Quando a gente levar para uma sala de aula, se eu excluo uma criança, por exemplo, de uma atividade porque ela fez determinada coisa, a criança vai se sentir excluída, ela vai ter as questões emocionais dela, ela vai ter que representar, vai ter que entender tudo aquilo. Se numa família alguém é excluído, também acontece o processo. Numa rede social, onde eu tenho várias pessoas ali me excluindo... Isso é multiplicado, né? Assim, e outra coisa, a questão da rede social, eu não... Diferente de um contato direto com a pessoa, eu consigo mais ou menos entender o que a pessoa pensa sobre o que eu falo ou o que eu digo, e eu consigo ter uma certa sintonia, assim, né? Uma troca. Com várias pessoas eu não consigo essa troca. Então o que vem muito, vem intenso, né? E assim, é muito delicado se você não tem ferramentas emocionais, e aí mais uma vez a questão da maturidade. Para entender isso,
passa direto. Sim. E uma coisa interessante é que tem um trabalho bacana, tem até um documentário na Netflix, que é feito em Harvard, que é sobre a felicidade, uma disciplina que estuda a felicidade. E dentre alguns fatores que eles encontraram lá para as pessoas mais felizes, que até era assim, uma pessoa no interior da Indonésia, enfim, comparado com muito pobre, comparado com uma família classe média americana. Enfim, e às vezes aquela pessoa lá, em condições péssimas, que ia de carroça para o trabalho, tinha mais níveis ali de felicidade, vamos dizer assim, embora ela é difícil de ser medida. Mas era interessante porque um dos fatores mais importantes também que foi visto era a saúde das relações sociais, que aquelas pessoas iam trabalhar numa carroça, mas elas deixavam os filhos com os vizinhos vizinhos acolhiam, quando voltava, aí o filhinho estava lá brincando, enfim, e essas relações eram saudáveis. Então, o quanto a relação social saudável é importante para a nossa saúde mental é bem definido. E aí, se a gente perde essas relações, pelo menos a gente entende que perdeu na hora que foi cancelado, imagina o nível de estresse e sofrimento que isso pode gerar, né? Sim. Você falou em felicidade? Olha só, chegou um momento muito legal que a Pague Menos, entrega aqui direto aqui no nosso Pode Sempre mimos para vocês. Ai, que legal! Vamos dar uma relaxadinha, pouquinho. Que chique, obrigada, muito Pague obrigada, Pague Menos, pela atenção e cuidado. Legal, né? Adorei o Pra carinho. abrir já. Podem abrir, podem abrir. Ai, amei. Gente, o tanto que eu uso isso aqui, É vocês não ótimo, estão entendendo. pra tirar maquiagem. É pra ótimo. mim, pros É tudo, meus filhos que são nunca cachorros, eventualmente. É vida. Uso muito demais. obrigada. E proteção Protetores solar. também, que Nunca é demais. né? Nunca é demais. Bolso Maravilha. Eu queria pra gente falar um pouquinho, né? Falar mais um pouquinho de saúde mental. Explicar um pouquinho dos transtornos de ansiedade que existem hoje em dia e quais paralelos que a gente consegue fazer também com as redes sociais ou não. Tá. Assim, as redes sociais, elas podem ser esse ambiente ansiogênico mesmo, né? Pode, assim, facilitar condições em que você pode tanto ter alterações de humor como sintomas depressivos ou sintomas ansiosos. A gente pode ter sintomas que não chegam a caracterizar um transtorno, mas pode ser que esse transtorno exista. E muitas vezes é multifatorial, não é só pelas redes sociais, Sim, claro. né? Tem toda uma gama de fatores envolvidos em geral. Mas a gente tem de transtornos mais comuns, a gente tem um transtorno de ansiedade generalizada, e aí a sigla TAG, TAG, tem ficado um pouco mais comum, né? As pessoas têm falado, que seria uma ansiedade em que a pessoa tem uma preocupação excessiva em várias áreas da vida. Esse transtorno dura mais do que 6 meses, então é uma história um pouquinho mais longa, né, desses sintomas, e pode haver até sintomas físicos também. O coração fica mais acelerado, uma sensaçãozinha de falta de ar, uma respiração mais ofegante, muitas vezes dores, então dor no corpo, aquela fadiga muscular, inclusive sensação de cansaço, mas com dor mesmo, tensão muscular, né? A gente tem o transtorno de pânico, em que nós temos esses episódios de ataques de pânico, crises de pânico, e que a pessoa passa, não só ela teve as crises, mas ela muda o comportamento dela um pouco, porque ela tem medo de ter uma nova crise em determinadas situações. Então, ela evita certas atividades, ela muda certas atividades dela com medo da crise, né? Então pode ter o transtorno do pânico, tem as fobias específicas, então medo de barata, então aquilo pode ser um transtorno. A ansiedade social, a antiga fobia social, né? Que a pessoa tem muito desconforto nesses contatos sociais, em locais em que eu acho que eu posso estar sendo avaliada, posso estar sendo julgada de forma negativa. E aí isso pode ser quando eu vou falar em público, pode ser até num encontro com poucas pessoas, mas eu tenho essa ansiedade social, essa dificuldade de lidar com isso, e aí acabo evitando muito, né? Então são exemplos de transtornos de ansiedade. Sim. E existem alguns tratamentos novas metodologias aí de se tratar a ansiedade e a depressão hoje em dia? Antes de tudo, existem coisas novas em relação a medicações, por exemplo, mas eu acho que a gente precisa muito definir, principalmente quando a gente está falando da massa que está exposta a isso, e um número muito grande de pessoas que pode ter alguns sintomas e um número um pouco menor de pessoas que vai ter algum transtorno. A gente tem que entender que para alguns sintomas ou para até um transtorno, quando ele é leve ou moderado, não é de medicação que a gente precisa, em geral. Sim.
Pode precisar, mas a gente precisa, antes de tudo, ajustar estilo de vida. Então, ter uma dieta balanceada, atividade física tem benefício demais para sintomas ansiosos, depressivos, para qualidade de sono, para atenção, enfim, para dores crônicas, eventualmente tem um efeito. Além de a gente também ter esse cuidado com essas reflexões, com um tratamento, inclusive, que é a psicoterapia, né? Sim. Então, a psicoterapia, ela pode atuar nesse processo, a Juliana vai poder falar mais, e aí os casos mais graves podem realmente precisar de medicamento, ou aqueles casos mais leves ou moderados que ainda não responderam bem ou não têm acesso a esses outros fatores, podem precisar de medicação, mas é algo mais restrito. Sim. A psicoterapia é a base para tudo, assim, para essa grande massa. Sim. Quando a gente fala dos sintomas, mais uma vez a gente está indo para o quantitativo, né? Assim, eu estou muito ansioso, eu estou com transtorno de pânico, eu estou com muita insônia. Então, mas o sintoma, ele é só um indicador de que alguma coisa não está bem, né? Então, se eu entendo que é complexo mesmo, né? Assim, saber eu definir o que é que aconteceu, mas se eu entendo que eu estou com um comportamento de autocuidado, né? Como você falou, mais delicado, se eu não estou fazendo atividade física, se eu não estou me alimentando bem, a medicação ela vai vir como essa solução mágica que não vai rolar. Né? Eu vou tomar medicação e assim, não vai funcionar porque trata do pensar. Né? A mudança do pensar, não é só medicação pela medicação. É claro que a depender do sintoma eu vou ter uma medicação específica para poder desenvolver uma energia que eu estou precisando, ou me acalmar se eu estiver precisando, dependendo do que cada um necessita, mas está voltado à redução desse sintoma muito mais de como eu vou lidar, das causas que estão gerando esses sintomas, do que propriamente amenizar os sintomas. Eu costumo sempre dar o exemplo da dengue, que assim, se eu estou sentindo febre, eu posso tomar um remédio para febre e passar a febre. Mas se for dengue, eu continuo doente. E assim, é sério, é grave. Então, eu tenho que tratar a causa, não só a sintomatologia. E esse talvez seja o ponto mais difícil, porque eu tratar a causa vai fazer o outro olhar para si mais, pensar mais sobre ele, mudar comportamento. Isso é trabalhoso, custoso, e a gente não pode esquecer que acabamos de passar por um período de pandemia, está todo mundo exausto mentalmente, está todo mundo assim, tentando realmente sair do período de sobrevivência que a gente estava antes para poder viver. Os adolescentes que eu atendo bastante, eles têm tentado assim, criar saídas. Eles criaram agora uma segunda rede social que eles chamam de Close Friends. Eu não sei se vocês... Sim. Né? Lá eles podem ser quem eles são. E eu disse, ótimo, que bom, né? Porque aí você começa... Até os pais entrarem. Até os pais estarem mas aí os pais não são convidados, tá? Porque eles estão na adolescência, os pais de fato têm que ficar um pouquinho mais... Mas assim, eles se permitem a sair daquele ideal que foi projetado por alguém ou em alguma questão social, que eles precisariam ali, né, seguir ou tomar como referência. E eles, não, peraí. Eu tenho aqui minha rede social que eu posso postar algo que está dentro do que você quer, mas deixa eu colocar minha diferença aqui na minha própria rede social. E eu vejo isso como uma saída saudável. Sim. Né? É claro que é um indicador bem básico, bem mínimo, mas é como se eles estivessem dizendo, peraí que eu não vou seguir exatamente do jeito que estão ali estabelecendo. Outros adolescentes que estão sendo bem mais drásticos, assim, estão saindo dos celulares, smartphones, estão indo para aqueles celular antigos. burro, né, que eles chamam. Estão indo usando o celular que só realmente liga. Sim. Então, por quê? Porque eles estão tentando se posicionar diante dessa avalanche de informação, de conteúdo. Já está saindo um pouco desse automático, né? Está refletindo e está redirecionando. Está tentando, pode acertar, pode errar, mas está tentando, né? Estão tentando, estão se movimentando, isso é muito importante. E eu queria só colocar um pouco do que seria novo, que eu acho que foi interessante, Bruno, que tu falou, e até para reforçar uma coisa que é muito estigmatizada, e aí como psiquiatra eu acho que devo falar. Já sei do que você vai falar, mas fala. Que é um pouco dessa coisa, assim, também do que é novidade, parece novidade, mas na verdade basicamente são boas práticas em medicina, que é a gente fazer a medicação quando tem boa indicação correta, adequada, e na dose apenas a necessária. Então, se antigamente existia, assim, esse estigma de, eu vou no médico, ele vai me passar muito remédio, ou principalmente no psiquiatra, vai me passar muito remédio, ou vai me deixar dopada, ou vai me passar remédio que eu vou ficar viciada nesses remédios, né? As coisas não são bem assim. Então, existem indicações mais claras para
para as medicações, enfim. Existem medicações, inclusive, que são a dipirona, no sentido de vai aliviar a febre, né? Assim, então, vai aliviar um sintoma. Ah, eu tô morrendo de ansiedade, tô com crise de pânico. Tem um remedinho que, às vezes, alivia aquilo no momento. Mas aquilo não pode ser usado para o tratamento. Se ela precisa de um tratamento medicamentoso, ela pode ter algo que realmente faça um ajuste em catecolaminas lá no cérebro, né? Essa palavrinha feia, mas me perdoem. Mas, assim, isso pode ser ajustado e pode ser melhorado, junto com psicoterapia, com mudança de estilo de vida, enfim. Isso pode ser alinhado e como a Juliana falou, tem questões na tua vida e no teu entendimento próprio e das tuas relações com o mundo que precisam ser ajustadas e que não vão perdoar se você negligenciá-las. Porque aí depois vai ter um momento que a gente vai tentar tirar a medicação e aquilo ali vai fazer recair sintoma, né? E até eu acho interessante que quando a gente vai ver nos trabalhos, essas medicações para quadros ansiosos, principalmente, que é como a gente está vendo, a pessoa que está no primeiro transtorno, primeira vez na vida, primeiro episódio, a gente vai fazer um tratamento. Existe os prazos em que a gente começa a pensar no desmame, depois de X tempo e que a pessoa está em remissão dos sintomas, ou seja, está muito melhor dos sintomas, enfim, voltou praticamente para o seu normal, a gente vai tentar começar a desmamar esse medicamento em algum momento. E aí a medicação tem esse efeito naquele curto, médio prazo, e o que faz a pessoa continuar bem, inclusive quando parar o desmame, é muito todas essas medidas. E a psicoterapia teria esse efeito mais duradouro, inclusive para depois que a medicação saiu. Então, ela não deve ser, assim, nem desejada, almejada e idolatrada no sentido eu quero um remédio para resolver minha vida, porque não vai, né? E quero tomar um monte de coisa, quero tomar um remédio para fome, para o sono, para o apetite. Não é assim. A gente tenta, com medicação, quando necessário, tratar essa base mesmo do problema e quando precisa tirar, vai sair, mas mantendo todas as medidas não farmacológicas junto, que é o que vai ajudar até as coisas serem mantidas. Mas a gente também não deve odiar e demonizar também o remédio, no sentido de que não quero de jeito nenhum. Sim. Existem momentos que eles podem ser necessários e podem se ajudar, com cuidado. E é isso que a gente hoje tem tentado fazer. Porque a psiquiatria não é medicar, ela é cuidar, né? O medicamento, ele vai ser ali um associado muito bem-vindo. Quando bem indicado, né? Quando bem indicado, né? E é muito assim, é uma arte, inclusive, eu acho assim, essa questão da medicação, porque tem a questão da dosagem, tem a frequência, tem... Então, assim, de realmente não olhar para a psiquiatria com esse olhar mais preconceituoso, mais restrito à medicação, mais restrito, né? De entender ali como uma intervenção. Meninas, pra gente encerrar, quero que vocês deixem, inclusive você que não é uma profissional, mas eu acho que você tem um lugar de fala aí como uma influencer. Com certeza. Dá uma dica pra gente manter a saúde mental nos dias de hoje aí, com todos esses estímulos que a gente falou aqui de redes sociais. Começando, assim, Paula. Uma dica que eu faço no meu dia a dia é, de certa forma, programar o celular no modo soneca, num horário que seja bom para a pessoa tentar fazer a higiene do sono. E também se permitir ser você mesmo nas redes sociais. Porque isso conecta e isso faz bem. Sim. Porque a gente que trabalha com rede social não tem uma vida perfeita, então ninguém tem. Não existe vida perfeita, então não tem para que mostrar isso. Então, quanto mais a pessoa se permitir ser ela mesma, melhor e mais saudável acho que ela vai conseguir levar a vida, entendeu? Sim, muito legal. E aí, realmente, esses cuidados de higiene do sono, tentar manter uma dieta balanceada, tentar fazer atividade física, super importante. Eu acrescentaria também um cuidado bacana que é tentar meditar. Existe uma meditação que é o mindfulness, inclusive. Tem muito trabalho mostrando benefício em várias áreas. No meu caso, quando eu estava bem ansiosa, eu comecei a meditação. Meditação, atividades ao ar livre como surf, remo, corrida. Então, tipo, tudo isso vem ajudado e acrescentado no meu estilo de vida. Entendeu? Isso, é muito legal. Sim. E eu gosto de, meio que nesse caminho de não vamos seguir só no automático, né? Não vamos só responder aos estímulos, vamos, às vezes, parar, avaliá-los, refletir. Sim. E aí, é bacana pensar se você está conseguindo lidar com isso sozinho, se você precisa de ajuda de um profissional, faça psicoterapia. Isso é sensacional. Terapia é vida, total. Não precisa ter transtorno. E um detalhe que eu queria lembrar, que eu acho que nesse sentido, que até de um professor que eu admiro demais, uma vez ele falou
falou, olha, para quem acredita em Deus, eu acredito, mas para quem acredita em Deus, tem uma sensação de que, assim, as coisas vão continuar, não é só isso aqui, então as coisas aqui não são tão importantes assim, né? A gente tem outra vida e as coisas continuam. Sim. Até para quem não acredita e aí acha que tudo vai acabar e vai virar pó, etc., talvez também não seja tão importante assim algumas coisas. Então, ele me trouxe um insight que eu achei muito interessante, que às vezes a gente reflete, poxa, talvez aquela foto não ficou tão legal, alguém vai achar que eu tô meio cheinho, ou que eu tô com uma pele feia, enfim, tá, essa pessoa vai ter essa opinião, mas talvez isso não seja tão importante assim, né? Essas coisas não são tão importantes, não vão mudar tanto. Vamos fazer esse tipo de reflexão e talvez cuidar bem do que é muito essencial. E às vezes a gente se preocupa tanto com o que não é tão importante assim e acaba perdendo o essencial. Então fica essa reflexão também. Eu vou voltar para a questão da intensidade e frequência de novo, né? A rede social, ela é importante e não é à toa que a gente está aqui. Sim. Né? Numa rede social. Ela é importante, ela tem o seu valor, mas se eu uso de uma forma muito intensa e muito frequente, eu vou deixar de dar atenção em outras questões da minha vida. Então, algo que eu indico, inclusive em alguns atendimentos, é tentar o máximo que você conseguir colocar no analógico. Por exemplo, o despertador. Mas eu coloco o celular para despertar. Tá, vamos pedir ajuda da Alexa, talvez, ou vamos colocar um relógio que desperta aqueles... Isso. Que você não necessariamente, para dar a pausa, você já não fica querendo ver o WhatsApp, viu o WhatsApp, já quer ver outra coisa, né? Vou treinar. Algumas pessoas treinam olhando aulas online também. Então, coloca ali na TV, se for querer online, coloca na TV, porque aí você já não vai também ter a tendência de olhar o WhatsApp, olhar o Instagram. A Bruna falou que vai direitinho no aplicativo específico, né? A gente tem que colocar alguns em caixinha também para você não ser, porque entra muito o que você pontuou do automático. Sim. Então, se eu tento romper, se eu consigo romper algumas questões, facilita eu administrar. Né? E aí sim, também pensando na questão do bem cuidado com a atividade física, tentando pensar o porquê que eu estou isolado, ou porquê que eu me sinto diferente, exercitar o pensar. Né? Não estou conseguindo entender? Vai ler um pouquinho sobre, mas assim, sempre tentando pensar sobre a condição que você está e não se submeter, que eu acho que é a principal questão. Uma vida ativa, exatamente. Muito obrigada, viu? Adorei nosso papo. E olha, se você gostou aqui do nosso podcast, compartilha com seus amigos, pode aproveitar aí, deixar a sua mensagem e também seguir o nosso canal no YouTube e as nossas redes sociais. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Deixa eu ver, menino, o que tem.